Prezados amigos e amigas, uma boa noite para todos nós. Que o Senhor nos abençoe em sua doce paz, que sintamos a sua divina presença aqui junto de nós todos, encarnados e desencarnados, que nos reunimos neste ambiente em busca da comunhão fraterna no amor. Para mim é uma imensa alegria poder estar aqui pela primeira vez em Macaé, nesta bela região do estado do Rio de Janeiro, podendo participar de uma Semana Espírita com tanta história, como aqui foi mencionado, na sua 86ª edição. É realmente muito inspirador podermos conhecer algo mais dessas histórias do movimento espírita em nossa pátria, tantos pioneiros, tantos corações que abriram caminhos que podemos hoje usufruir, trilhando-os também em busca de fazer a parte que nos cabe. Então esperamos corresponder ao carinho que nos é direcionado, com reflexões que possam ser úteis a todos nós. Conta-nos Humberto de Campos a história de um mensageiro do céu, que descia das mais altas esferas em direção ao vale sombrio do mundo, para ali aliviar as dores, as angústias, buscar os aflitos e levar-lhes a consolação do Evangelho, em nome do Cristo. Em chegando ao mundo, naturalmente vai buscar ele os cooperadores com os quais poderia contar para espargir essas bênçãos. Como sabemos, como Paulo já nos dizia, os discípulos do Cristo no mundo são o seu corpo. Diria Paulo, a igreja do Cristo é o corpo. A igreja é o corpo de Cristo. No sentido de que todos aqueles que representam a comunidade dos seus seguidores, independentemente das denominações religiosas, aqueles que já se colocaram a seu serviço, são esses o corpo, as mãos, os pés, os olhos, a boca, com que o Senhor espera contar no mundo para difundir o seu amor, as suas bênçãos, as suas luzes. Também os espíritos que em seu nome operam, buscam, esperam encontrar esses colaboradores. Esse espírito, então, se propõe a difundir a mensagem do Evangelho, inspirando oradores, pregadores, divulgadores, para que essa mensagem, em sendo mais difundida, pudesse tocar a mais corações. E esses corações, então, tocados, pudessem se abrir à realização, à tarefa do bem. No entanto, depois de algum esforço nesse mistério, os cooperadores ainda faltavam. Não chegavam como era de se esperar. A tal ponto que ele decide, então, se materializar no mundo, para convocar-lhes ou convocá-los pessoalmente. Assim fazendo, materializado, vai ele em busca daqueles que no mundo, em tese, seriam os cooperadores mais indicados. Aqueles de quem se esperaria mais essa disposição para a tarefa no bem. Eis então que ele busca primeiramente um virtuoso, que, indagado quanto à possibilidade do trabalho, junto aos aflitos, junto aos caídos do mundo, ele diz: não poderia manchar o meu nome na convivência de tais pessoas. Não tendo sido possível contar com o auxílio do virtuoso, ele procura então o sábio, que lhe responde apenas, ante a indagação que lhe foi feita, ao pedido de colaboração: cada um está simplesmente colhendo o que semeou. Não tenho tempo ou disposição para ajudar os transviados, os que voluntariamente se transviaram. Em não sendo possível encontrar o auxílio do sábio, ele vai então em busca do prudente, que também em estado lhe responde: olha, eu não posso aqui sacrificar a posição que eu alcancei tão dificilmente, privando da intimidade de pessoas assim,
não tão dignas, não tão nobres. Insistente, o mensageiro do céu vai agora em busca de um filantropo, que lhe diz: olha, pode contar com os meus recursos, mas não espere que eu vá ajudar pessoalmente a ninguém, tampouco lavar as feridas de um necessitado. Depois do filantropo, ele vai ainda em busca de alguém que realmente se colocasse à disposição. Ele vai em busca agora do pregador, que lhe responde apenas: que pensariam de mim se me vissem junto a essas pessoas? Sem desistir, no seu anseio de servir, de dar cumprimento à vontade do céu, ele vai em busca agora do filósofo, que lhe responde: jamais desceria a tais infantilidades. O que eu amejo de fato são as mais altas revelações do universo. Devo estudar infinitamente. E por fim, ele conclama agora o pesquisador da verdade, que lhe responde: não sou a pessoa indicada. Almejo apenas alcançar as realidades essenciais da vida. Depois de toda essa jornada, portanto, em busca de algum coração que lhe pudesse ajudar no ministério de cooperar com o Senhor da vida, na expansão do bem, na expansão do amor, ele vai agora em busca daquele que, em tese, seria talvez o menos indicado para assumir aquele compromisso. Vai esse anjo em busca de um conhecido malfeitor, que o recebe, e iniciam então um diálogo. Após o convite inicial do mensageiro do céu, aquele malfeitor manifesta-se a princípio surpreso. Contudo, embora os desajustes íntimos que trazia, responde com um sim. Ainda tocado, marcado por ter recebido essa honra de ser considerado para esse convite. O simples fato de ter sido considerado foi algo que já o tocou e o marcou profundamente. Porque ele pensava então na infinita bondade do alto, na infinita misericórdia de Deus, que o retirava daquela condição de condenação por muitos, por tantos, e lhe oferecia o favor do serviço, a possibilidade de servir. E aqui já temos da lição um núcleo, um ponto muito importante, e talvez dos mais belos, algo que é a própria alma do Evangelho. Porque toda vez que se dá esse encontro, que encontro? O encontro entre a alma que anseia por renovação, com a misericórdia de quem a acolhe, de quem a convida, de quem a estimula, desse encontro surgiram e surgirão as mais belas transformações na história da humanidade. Almas que anseiam, que já não mais sintonizam, se afinizam com o seu passado de equívocos. Aquilo já não mais lhes satisfaz, aquilo já não mais lhes preenche. Embora ainda lidem, ainda lutem com essas imperfeições, já existe um anseio. E quando esse anseio encontra a misericórdia de Deus na palavra de alguém, no coração de alguém que a acolhe, que a estimula, que reconhece o seu valor, o seu anseio, quando essas duas coisas se unem, daí tem surgido na história do cristianismo algumas das mais belas transformações. Não foi o que exatamente se deu com a figura de Madalena, por exemplo? Ou com a figura do apóstolo Paulo? Aqueles dois, justamente, que Emmanuel
no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 92, nos dirá: são das mais belas e grandiosas transformações na história do cristianismo. Emmanuel coloca ali, inclusive, Madalena como um exemplo ainda maior de transformação do que o próprio apóstolo Paulo. E por quê, gente? Porque essas almas que ansiavam, embora imperfeitas, embora estando num caminho de desvio, de equívoco, saborearam, provaram, experimentaram a linfa pura que refrigera o calor de nossas paixões, que acalenta, que balsamiza as nossas feridas e as nossas dores, a linfa pura do amor e da misericórdia do Cristo, a expressar o amor e a misericórdia de Deus. E o resultado, a história conhece, todos nós conhecemos. Isso faz me recordar de um versículo que sempre me chamou muita atenção no Evangelho. Ele é único, ele só aparece ali. Essa passagem, dessa maneira, só aparece ali. Capítulo 7 de Lucas. O caso daquela mulher que adentra a casa do fariseu para lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas, enxugá-lo com os seus cabelos. Condenada pelo fariseu que olhava a cena com um espírito de censura, por vários dos que ali estavam, no entanto, acolhida pela misericórdia infinita de Jesus. Diz-nos Humberto de Campos, inclusive no livro Boa Nova, que aquela mulher lá anônima é a própria Madalena. Capítulo 20 do livro Boa Nova. E aí Jesus conta aquela parábola, né? Um devia tanto e o outro devia tanto mais, o Senhor perdoou a ambos, quem amaria mais? E tem uma frase no versículo 47 desse capítulo que capta bem essa essência tão profunda desse tipo de encontro, que é o mesmo que está se dando aqui entre o anjo e o malfeitor. Diz assim o evangelista: a quem pouco se perdoa, pouco amará. A quem pouco se perdoa, pouco ama. Aquele a quem pouco se perdoa, este pouco ama. E eu sempre ficava pensando na profundidade do que está dito ali. Qual de nós neste mundo não carece de perdão? Qual de nós nesse mundo não reconhece as suas imperfeições? Embora, às vezes, ainda as tentemos negar, mas creio que todos já temos alguma ciência disso. Alguns relutam e esses se fazem mais resistentes ao contato com a misericórdia. Mas aqueles que já estão num processo um pouco mais profundo de se conhecerem, de se abrirem à renovação, à regeneração, estes, quando têm contato com a misericórdia do alto, não encontram outra maneira de responder a essa misericórdia, de corresponder a esse amor gratuito que receberam, embora tão imperfeitos, senão amando. Por isso, as transformações, assim, tão sublimes, tão impressionantes. Porque Paulo descreveria bem na sua carta, essas almas sentem esse amor gratuito que lhes foi ofertado, quando tão imperfeitas se viam, elas sentem que esse amor as constrange no sentido de não dá mais para permanecer onde estou. Há uma resposta possível apenas diante de um tal amor: amar de volta. Amar de volta. Imergindo-me nesse amor e deixando com que ele me tome, ele me transforme, ele me reerga, ele me conduza. É isso que Paulo intentou descrever na sua carta. Ele que vinha num caminho de treva, de sombra, de crueldade, de ingratidão, de orgulho. A ele o Senhor foi buscar. E o primeiro pensamento que perpassa a sua mente quando ele raciocina após ter caído da montaria é: que amor é esse que desceu tanto para vir até mim? Que amor é esse que me ama quando nada fiz por merecer?
Esse é o amor do Cristo. E a alma que sentiu isso é ali o divisor de águas. Pode tropeçar ainda, há de tropeçar muitas vezes, mas para ela nasceu uma nova vida. Começou ali um novo ser. Não há volta. Não há volta. Porque Saulo havia experimentado esse amor primeiro no olhar de Estevão, que foi lá no âmago dele. Ele tentou resistir de toda forma. Ele tentou erguer muralhas. Ele tentou lutar, ele recalcitrou contra os aguilhões. Mas aquele amor ia vencendo palmo a palmo das suas resistências. O olhar sereno de Estevão, aquelas últimas palavras para Abigail. Saulo deve ser generoso e bom. Serviu Moisés até o fim. Seja para ele uma boa companheira. Saulo, se ele pudesse desaparecer dali, ele desaparecia, porque se Estevão tivesse malsinado ele, amaldiçoado ele, xingado ele, não teria sido tão impactante quanto esse amor. Então o que a gente vê daquele dia no Sinédrio até Damasco é uma alma resistindo ao amor. Incondicional. Mas não há nada no universo que resista indefinidamente ao poder do amor. Porque não existe força maior no universo do que o amor. Digam aqueles que nas reuniões mediúnicas vêm ali comparecer as mães, os mestres de outrora, a recolherem em seus braços os filhos da alma, há séculos por vezes transviados, mas no fundo recalcitrando contra os aguilhões. Então é isso que Paulo quis dizer, o amor do Cristo nos constrange. Eu tentei lutar, mas vendo-me tão imperfeito e ainda assim amado, eu não consegui resistir. Por isso que Jesus falou, quanto mais uma alma reconhece o quanto ela é amada, apesar das suas imperfeições, mais ela encontra como única saída possível amar de volta. Agora, aquele que ainda não reconhece as suas imperfeições, aquele que está ainda muito cerrado no orgulho, ele resiste à misericórdia. Ele reluta por algum tempo, por alguns séculos. Mas, cedo ou tarde, ele há de se abrir. O mesmo com Madalena. Como não nos recordarmos daquela cena descrita no livro Boa Nova, capítulo já citado, capítulo 20. Quando aquela mulher, em angústia profunda, pela vida que vinha levando, pelas desilusões de uma vida mais voltada para a matéria, ela chega receosa à casinha de Pedro, que a olha com um olhar assim, não muito acolhedor a princípio, ainda não era o Pedro que viríamos a conhecer mais tarde. Aquele esteio de bondade e doçura. Ainda era o Pedro em processo. Ela se aproxima do mestre e diz: ouvi falar da tua mensagem, gostaria de ser uma de tuas ovelhas. Mas será que o Senhor me aceitaria? Ela, que era condenada por todos, ali ela tem o primeiro contato profundo e real com a misericórdia, que a acolhia apesar de, que a erguia a condição de dignidade, de possibilidade de mudança, apesar da sua condição ainda tão imperfeita. Jesus volta-se para ela e diz: Maria, levanta os olhos para o céu e regozija-te no caminho, porque ouviste a boa nova do reino e Deus te abençoa as alegrias. Por acaso poderias considerar que alguém no mundo esteja condenado ao pecado eterno? Onde então o amor de nosso Pai? Onde então o amor de nosso Pai? O que seria do Evangelho se ele estivesse direcionado aos perfeitos? Para que Evangelho? Para que a vinda de Jesus? E ele acrescenta: nunca viste
a primavera dar flores sobre uma casa em ruínas. Olha que imagem belíssima, gente. Uma casa em ruínas, a destruição, aquilo que está ali acabado, abandonado, entre aspas, morto. E de repente, do meio daquilo começa a brotar vida. Olha que imagem belíssima. Pois bem, as ruínas são as criaturas humanas, Madalena. Mas as flores são as esperanças em Deus. Sobre todas as falências e desventuras humanas, próprias dos seres humanos, as bênçãos paternais de Deus descem e chamam. Sentes agora esse novo sol a iluminar-te o destino. Caminhe agora sob a sua luz, porque o amor cobre a multidão dos pecados. Então, uma alma que anseia, que encontra a misericórdia, que acolhe, que soergue, que devolve a dignidade, que troca a condenação pela possibilidade de serviço, e com isso, de regeneração. Porque o que era ruína será restaurado. O que foi destruído pelo amor será reconstruído. É isso, em síntese, o que Allan Kardec, captando muito fielmente a inspiração do Cristo e dos espíritos superiores, quis nos legar com o lema principal do Espiritismo: fora da caridade não há salvação. O Emmanuel, ao comentar o conceito de salvação no livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 153, nos diz: salvar não é divinizar, projetar alguém ao céu, conferir um passaporte para o contato direto com Deus, sublimar magicamente alguém, não. Salvar, diz Emmanuel, é restaurar, é livrar da ruína. Olha a ideia, a mesma ideia aí. Madalena, você já viu uma casa em ruínas? Pois eu te digo que o amor de Deus vibrando no coração de uma criatura tem o poder de restaurar qualquer ruína moral. Há amor suficiente no universo para preencher qualquer buraco, qualquer abismo, qualquer profundidade, para curar qualquer desvio moral, para soerguer qualquer alma. Porque essa talvez é a principal mensagem do Espiritismo. Em síntese, ninguém se perderá. Porque quem legisla, o que rege a vida, a criação e o universo, é o amor. Então, se houver amor, há salvação para todos. Há restauração para quem quer que seja, desde que exista amor. Esse é o lema do Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Caminho para a regeneração? Amor. Então é isso o que estava ocorrendo naquele encontro. Um anjo diante do malfeitor. O malfeitor que, diante do convite, sentiu-se honrado, tocado por aquilo, mas eu que não tenho fé, eu que estou aqui cheio de desajustes, eu sou considerado digno. Sim. Eu me lembro de um relato de uma companheira espírita que eu vi certa feita, que me marcou muito, porque ilustra bem o que é esse amor incondicional, que nos busca, sobretudo, quanto menos merecemos. Que sempre nos busca, mas especialmente quando menos merecemos, que é a ovelha que se transviou das 99. Ela dizia assim, que era espírita, que conhecia a doutrina há muito tempo, mas que estava vivendo uma vida desconectada daquilo, não estava aplicando de fato, estava voltada para outras coisas, enfim, não estava realmente envolvida no aproveitamento da mensagem. E aí, certa feita, ela sofre um acidente grave de trânsito. Né, aquela coisa sendo levada para o hospital com risco de sequelas severas em decorrência daquele acidente. Mas ela menciona que
Da mesma forma que o seu corpo era levado para um hospital no mundo, ela em espírito sentia-se sendo levada para um hospital no mundo espiritual. E ela via aquela construção, as paredes translúcidas, os benfeitores ali a conduzindo, né, espíritos enfermeiros e tal. E aí, no momento que ela estava ali naquele hospital, amparada por aqueles benfeitores, ela disse que em determinado momento ela sentiu-se inundada por uma sensação de ser profundamente amada. E ela então indagou de si para consigo: gente, mas o que é isso? O que eu fiz para receber tanto amor? E ela ouviu então apenas a seguinte resposta de um benfeitor: é justamente por isso, minha filha, é porque você ainda não fez. É porque você ainda não fez que há tanto amor a te envolver. É porque você ainda não vislumbrou, ainda não despertou a magnitude, a grandeza imensa da vida, que o amor se faz ainda mais presente junto dos teus passos. Porque isso é Deus, isso é o Cristo. Esse é o amor que com ele nós temos aprendido. Então, o malfeitor se sentia honrado, meditava sobre essa infinita misericórdia e aceita o convite então e vai com o mensageiro do céu ao campo de serviço. Vai ao encontro das dores humanas, das aflições e dos aflitos. E aí ele encontra todo tipo de dificuldade, aquelas que ele nem imaginaria que existiam. Ele encontra com os órfãos, viúvas, anciãos, enfermos, e vai, se dispõe a servir, e vai no contato com a dor humana, trabalhando por 40 anos. Sentindo-se cada vez mais nesse contato com as dores humanas, modificado nos seus sentimentos mais profundos. Quanto mais o tempo passava, ele sentia que aquele contato com a dor humana ia despertando nele, no sentir dele, coisas que ele jamais imaginaria que seria capaz de sentir. Porque aqui há um ponto importante, gente. Quando os Espíritos falam tanto em serviço, em amor ao próximo como caminho base de regeneração, né? Lembrando aqui, caminho de regeneração, amor é fonte de reconstrução, de reestruturação. Quando os Espíritos nos falam tanto disso, obviamente que há um porquê. Poucas coisas têm um tal poder de sensibilizar um coração como lidar com as dores, com as aflições, com as angústias de outra vida, de outras vidas. Porque aquilo aciona em nós os recessos mais íntimos e mais profundos do nosso sentir. Somos criaturas de Deus. O seu gene divino está em nós. E quando estamos diante de uma alma que sofre, da súplica de alguém, da lágrima ardente de alguém, aquilo aciona lá nos recessos mais profundos do ser a nossa origem divina. E um coração que era duro, insensível ao contato com as aflições do mundo, com as cruzes pesadas de seus irmãos, vai se tornando cada vez mais sensível. A casca mais grossa de insensibilidade, de indiferença, vai sendo vencida, vai sendo superada pela compaixão, pela piedade, como está lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, naquela bonita mensagem. A piedade, irmã da caridade, aquela que desabrocha em nosso sentir quando estamos diante do coração que passa pela dor, do sofredor. Onde antes existia um coração insensível, enrijecido, que era tal qual aquela casa em ruínas, de repente começa a aparecer ali uma florzinha. São as primeiras flores da compaixão,
E a espiritualidade se alegra, enfim, a força do amor vai restaurando o que outrora eram ruínas. Vai reconstruindo o que outrora estava destruído. Não só reconstrói, vai curando o que outrora estava ferido. Porque ensina-nos a doutrina espírita que as nossas imperfeições, os nossos vícios são como que chagas do espírito. Chagas do ser. Cada imperfeição, cada vício moral que ainda cultivamos são feridas abertas. Que doem. Que nos fazem sofrer, embora muitas vezes relutemos em reconhecer. Qual a principal consequência infeliz do invejoso? Senão a própria inveja. Qual a principal consequência infeliz da cólera? Senão a própria cólera. Cada vício, cada imperfeição nossa é como que uma ferida na alma, ou como diria Sheila no livro Pastos da Vida, um ponto morto. Agora, quando o amor começa a encontrar espaço nessa alma, o amor é o bálsamo. Lembra lá, o amor cobre a multidão dos pecados? Se pensarmos em cada pecado uma ferida, o amor é o curativo. É o bálsamo. Onde antes sofríamos tanto pelas nossas imperfeições, de repente começamos a nos alegrar pela possibilidade de sentirmos-nos úteis. De repente começamos a sentirmos-nos como que instrumentos do alto, embora ainda tão imperfeitos, mas o amor já vai nos trazendo as mais legítimas alegrias. Porque vai aliviando também o calor das paixões, porque vai balsamizando também a dor de nossas feridas, de nossos vícios. Isso é salvação, é restauração. Isso é regenerar, é refazer, é reconstruir. É por isso que o apóstolo Paulo, tão felizmente, disse, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Quem está em Cristo, nova criatura é. A palavra traduzida por criatura, do grego ktisis, pode sim ser traduzida por criatura, mas também por criação. Então, quem está em Cristo, quem se deixa ser um instrumento do amor do Cristo, está sendo criado de novo. Está sendo refeito. Está sendo curado. Reconstruído, restaurado. O que eram ruínas, o que era um deserto, vai sendo tomado por vida. Como na imagem tão bela que Jesus apresentou a Madalena. Um coração ressequido, endurecido, meus amigos, é tal qual um deserto. Um coração indiferente às dores alheias, que não enxerga um próximo, é um deserto árido, ressequido. Mas o amor é o manancial da vida. E onde passa a água da vida, ela traz consigo vida nova. Irriguemos o deserto e o veremos florir. Deixemos o manancial do amor fluir através do nosso coração ainda endurecido, ressequido, e veremos os desertos serem convertidos em jardins, em verdadeiros édens de bonança. Não só flores, mas frutos. Porque é o que o amor faz. O amor é a força que acalenta a vida em toda parte na criação. O que estava morto, o amor revive. O que estava sem cor, o amor colore. O que estava no calor causticante, o amor refrigera. O que estava ferido, o amor cura. O que estava destruído, o amor restaura. Porque ele é a força criadora, mantenedora da vida em toda parte. Como Emmanuel nos define no bonito capítulo 30 do livro Pensamento e Vida. É a força que acalenta cada ser no degrau da vida em que se encontre. É a seiva da vida, o amor.
Então, entrar em contato com as dores humanas é uma escola profunda de transformação. É um verdadeiro cadinho de transformação. E era o que aquele malfeitor vinha sentindo. De modo que o seu coração vai sendo transformado, ele vai se sentindo modificado cada vez nas profundidades mais íntimas do sentir. Há uma parábola que nos ilustra muito bem isso. Né? Tem aquele homem caído, às margens do caminho. Passa o sacerdote, passa o levita, passam ambos indiferentes ao convite do amor, da caridade. Corações enrijecidos. Passa o bom samaritano e diz o texto: seu coração foi movido de íntima compaixão. Ora, o convite certamente existiu para os dois de antes, mas ali tínhamos um coração trabalhado, sensibilizado no contato com as dores humanas. Assim, em relação a todos nós, a vibração divina, os convites do Criador se espraiam pelo universo inteiro, aguardando os corações que apresentem as fibras sensíveis a ponto de entoar a melodia do amor, como numa harpa celestial, ao contato desse sopro divino. Mas para isso é preciso fibras sensíveis. E o que sensibiliza essas fibras? O serviço, o contato com os aflitos, o contato, a colaboração com a espiritualidade no clima do serviço. Então, esse malfeitor, assim modificado, trabalha arduamente no clima da abnegação por 40 anos. E aos poucos ele vai adquirindo, então, um pouquinho das qualidades de cada um daqueles de antes. Ele vai adquirindo a base das qualidades do virtuoso, do sábio, do prudente, do filantropo, do pregador, do filósofo e do pesquisador da verdade. De modo que, ao fim da existência, ao desencarnar, diz, e aqui eu achei muito bonito, né? Humberto Campos, era ele um espírito lucificado, no cadinho da própria regeneração, ao calor do devotamento ao próximo. Olha que maravilha. O devotamento ao próximo é um forno, é um cadinho, onde, sob esse calor, nós vamos purificando-nos dia a dia, consumindo o que é impureza e purificando ainda mais o que é divino. Isso é o devotamento ao próximo. Isso é o amor ao próximo. É o cadinho sublime da regeneração, que produz como resultado espíritos lucificados, isto é, luminosos. O contato com as dores humanas, embora muitas vezes doloroso, porque nos impacta, diz lá o Espírito que traz a mensagem sobre a piedade, que a piedade ela é paradoxal, porque ao mesmo tempo que ela é sublime, ela traz dor, porque você vê a dor do outro, é marcante, mas é o cadinho. Porque aquilo vai purificando o sentimento, removendo dele tudo que seja eu, meu, para mim, egoísmo, ilusão, vaidade. Tudo isso é nada diante da realidade da vida, diante do que é divino, diante do que é essencial. Ele vai purificando a ponto de produzir aquilo que é a sublimidade da virtude, que está lá em O Livro dos Espíritos, questão 893. Qual a mais meritória das virtudes? Kardec pergunta. E os Espíritos dirão, a mais meritória das virtudes é a do sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. Esse coração é o coração que foi forjado, que foi purificado no cadinho do devotamento ao próximo. É o que estava acontecendo com o malfeitor. É o que há de acontecer com todos aqueles que se entreguem a esse cadinho. Por isso Jesus, no diálogo com a Madalena, acrescentou, porque ela diz, né? Mas eu tenho amado, isso não me tem satisfeito, Senhor. Ele fala, eu não falo desse amor, como geralmente é concebido no mundo. Esse amor que parece muito mais o egoísmo. Esse amor cheio de interesses. Esse amor cheio de expectativas, cheio de cobranças. Esse amor não satisfaz mesmo. Esse amor é o poço ilusório do mundo. Agora se bebe, amanhã se tem sede.
O amor de que eu falo é aquele que na criatura se torna uma fonte, que só oferta sem esperar. Porque recebe de Deus. Se recebe de Deus, o que esperar além disso? É desse amor que eu falo. E ela então pergunta, mas só então esse amor, Senhor, poderá saciar a sede da alma, o amor pelo sacrifício? E ele conclui, só o sacrifício contém o divino mistério da vida. Viver bem é saber imolar-se. De tanto conviver no espírito de serviço, com as dores, com as angústias, de tanto se colocar a serviço como instrumento do mais alto, a criatura vai purificando-se de qualquer interesse pessoal, encontrando a sua maior alegria em servir, em ser útil, em ser um instrumento do mestre, um veículo, um vaso para o amor. É o que aconteceu com o malfeitor da nossa história. Ele chega no mundo espiritual e, por ter se lucificado no cadinho da própria regeneração, no devotamento ao próximo, ele adentra as esferas celestiais. Passado mais algum tempo, os 7 personagens citados desencarnam também e comparecem ali no limiar dos céus, onde seriam então avaliados pelos mensageiros, pelos emissários da justiça, para avaliar se poderiam adentrar os céus, o reino dos céus. O emissário da justiça, então, vai analisando caso a caso, reconhece que eles tinham algum mérito, algum valor, afinal, um virtuoso, um sábio, um filantropo. Claro que existia algum mérito. Contudo, diz ele, ainda não houve a devida aplicação desses méritos ou dessas conquistas junto aos semelhantes. Por isso é preciso que voltem ao mundo para agora dinamizarem mais essas conquistas que vocês obtiveram. Mas os que estavam ali no limiar dos céus, eles notaram, aqueles personagens, que aquele malfeitor conhecido de outrora estava ali no grupo dos anjos, dos emissários da justiça, com uma túnica assim alvinitente, resplandecente, e começaram a cochichar entre eles, né? Mas como assim? A tal ponto que um deles então perguntou, viu, mas a gente conhece esse aí, sabe do passado dele. O que ele fez aí para entrar no reino dos céus antes de nós? Ao que o mensageiro divino então apenas sorri e diz com uma palavra, serviu. E em servindo, regenerou-se, reconstruiu-se, refez-se, curou-se, dignificou-se às mais altas esferas da vida. Porque essa é a função do amor. Isso, em essência, o que é o amor? É a força na criação que visa trazer todas as almas à sua destinação. Também a dor é mensageira do alto, cumpre uma função importante, especialmente junto às almas mais rebeldes, renitentes, endurecidas. Mas o amor é, de fato, a grande força que impele todos os seres à sua destinação, à plenitude. Por isso, o apóstolo Paulo, que tinha sempre uma visão tão ampla, tão lúcida das lições de Jesus e de todos os horizontes que elas nos abrem, na sua epístola aos Romanos, capítulo 13, versículo 10, ele nos diria assim, o amor não faz mal ao próximo, portanto, o amor é a plenitude da lei. Porque se você operar no amor, você está dentro da lei. Você não precisa conhecer os parágrafos exatos, os códigos divinos todos, se você estiver inspirado pelo amor. Porque o amor, então, te trará a suficiente inspiração, a devida conexão com os benfeitores, a clareza de percepção,
para identificar como melhor agir. Por isso, o grande Santo Agostinho, quando ainda encarnado, escreveu uma frase que julgamos maravilhosa em sua síntese. Ele diz assim: ama, vírgula, e faça o que quiseres. Olha a grandeza filosófica dessa frase. Nós sabemos o perigo do faça o que quiseres. Nós temos conhecido muito bem esse perigo e essas ilusões. Sou livre, tenho feito o que quero, faço o que gosto. E com isso, temos muitas vezes chegado à ruína, descido a abismos profundos. Basta acrescentar uma palavrinha, 3 letras, antes, ama, vírgula, e faça o que quiseres. E toda a lei estará atendida. Porque, nas palavras de Paulo, quem ama estará sempre desejoso de fazer o melhor. Quem ama se aperfeiçoa para ser mais útil. Quem ama estuda para entender melhor os caminhos a seguir. Quem ama abre campo mental e sentimental para a inspiração divina. Quem ama está em curso na vida que se renova, que se aperfeiçoa, que se restaura. Está construindo a salvação. Me recordo de uma pergunta, que certa feita fizeram ao Chico. O pessoal ali debatia sobre evangelização infantil, sobre o que seria preciso para os evangelizadores, se todo evangelizador precisaria ser formado em pedagogia e tal, e a discussão ia acalorada. Quando alguém se voltou para o Chico, perguntou: e aí, Chico, o que você acha? O que o Emmanuel acha a respeito da evangelização? Olha, o nosso Emmanuel está aqui conosco, está nos dizendo que para evangelizar as crianças é preciso amá-las. Com isso ele menosprezou o estudo, que engrandece? Não. A qualificação, a disposição, não que o diploma seja o mais essencial, mas o aprender? Não. Ele só disse que, em existindo o amor, o resto é mera consequência. O resto, gente, é desdobramento. Porque o amor nos impele a isso. Porque o anseio de quem ama é fazer o melhor. E para fazer o melhor, ele se melhora. Dia a dia. Perseverantemente. Paulatinamente no transcurso da vida e dos séculos. Esse detalhe Emmanuel soube registrar muito bem para nós quando ele comenta aquela passagem do Evangelho de João, aquele momento em que Jesus, retornando após a crucificação, busca a figura de Pedro. E vocês imaginam, gente? Pedro, como sabemos, era o que se propunha a ser o mais fiel dos apóstolos. Aquele que jamais recuaria. Queria com o mestre até o fim, até a morte, se preciso fosse. Jesus o alerta na última ceia: Pedro, em breve compreenderás que no mundo as criaturas são mais frágeis do que perversas. Não coloque a verdade acima do amor, Pedro. Porque a verdade vai te esclarecer de maneira mais dura logo, logo. E nós conhecemos o desfecho. Diz o texto do Evangelho que após a terceira negação era um pátio e as celas ficavam no pátio interno da casa de Anás, sogro de Caifás. E ali estava Jesus. Diz que após a última negação, Pedro olha para a prisão, para a cela. E os seus olhos cruzam com os olhos de Jesus. Será que nós conseguimos sentir essa cena? Não digo raciocinar sobre ela, sentir. Você ama profundamente aquele mestre. Prometeu fidelidade até o fim. E ante o primeiro embate mais árduo, tropeça. Mas o que mais marca Pedro é que naquele olhar não existia um átomo de censura. Estava ali o mesmo acolhimento que Paulo encontraria, que Madalena encontraria. Aquele mesmo encontro que aqui nós citamos.
A imperfeição encontra a misericórdia. Qual a resposta? Única possível: amor. Amar de volta. É o que Pedro viveu ali. Mas ele ainda balançava alguns dias após a crucificação. Ainda estava meditativo. É então que os discípulos pescando, vem um homem às margens do mar de Tiberíades. E João diz: é o Senhor. Pedro não espera o barco chegar à margem, ele pula na água. O que isso expressa, gente? Senão a ânsia de um coração sedento. Ele pula na água e vai a nado até Jesus. Porque talvez ele queria pedir perdão, que não era necessário, mas talvez ele quisesse. E o Senhor o chama à parte. Ele faz 3 perguntas. Emmanuel diz: ali Jesus estava de fato transferindo a Pedro o seu ministério, apacentar as ovelhas. E Jesus elencava então o currículo que seria necessário. Jesus pergunta: Pedro, quanto você conhece da primeira lei? Ou da primeira revelação? O quanto você conhece de Moisés, Pedro? O quão decor você sabe os salmos? Não. Pedro, você me ama? Sim, Senhor. Sabes todas as coisas, sabes que te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Por 3 vezes. 3 foram as negações. 3 foram as afirmações do amor a Jesus e, por conseguinte, ao próximo. E em sendo assim, portanto, diz Emmanuel, Jesus deixa claro para nós, evidente, qual o currículo que se espera de todo neófito na causa do Evangelho. Todo aquele que aporta numa casa espírita, todo aquele que aporte a um recinto onde se fale de Jesus. O que se espera dele? Passado ilibado? Conduta sempre reta anteriormente? Uma alma pura, incólume? Sabedoria infinita? Conhecimento sem fim? Não. 3 coisas são indagadas. Está disposto a amar? Está disposto a amar? Está disposto a amar? Se a resposta for sim, 3 vezes, seja bem-vindo ao Evangelho. Seja bem-vindo à tua própria regeneração, para a glória do bem, para a glória de Deus. A todos muita luz e muita paz, que Jesus nos abençoe sempre.